Estimados paroquianos, amigos e irmãos, nesta nossa caminhada quaresmal, quando nós falamos de campanha da fraternidade, nós estamos, na verdade, falando sobre Quaresma. Ela existe em função da Quaresma. Ao falarmos de campanha da fraternidade, nós temos que olhar para o horizonte da Quaresma como um tempo litúrgico importantíssimo na Igreja, orientado justamente para a celebração do momento mais importante do nosso ano litúrgico e do cristianismo, que é a ressurreição do Senhor. Como a ressurreição é a comemoração da vitória de Cristo sobre a sua morte, e daí então a sua consequência também na vitória sobre o pecado e a salvação dos homens, é a celebração também da morte de nosso Senhor Jesus. É a celebração da morte de Jesus que nos salvou. A Páscoa de Cristo, ela acontece justamente em primeiro lugar como celebração da sua morte e da sua ressurreição. Quando Jesus morreu, era a comemoração da Páscoa dos judeus, que era justamente o que era a Páscoa dos judeus, a grande memória do povo de Deus na Bíblia da libertação do Egito. Quando então, através das prescrições de Moisés contidas no livro do Levítico e também no livro do Deuteronômio, se foi estabelecida a festa da Páscoa como comemoração da passagem do Senhor sobre o povo hebreu e, consecutivamente, também a saída do povo hebreu do cativeiro do Egito para a libertação, para a vida nova, rumo à terra prometida. Quando Jesus então celebra a Páscoa com os seus discípulos, ele celebra justamente na época da Páscoa dos judeus. A Páscoa de Jesus, então, também se torna para nós a celebração da Páscoa. Ela é a libertação. Agora a libertação não mais apenas a comemoração, a memória da libertação do Egito, mas a própria obra do Senhor que nos libertou do pecado e das suas consequências, pois que ele morreu e também disse: "Fazei isso em minha memória", na festa da Páscoa. No início do cristianismo era o tempo onde se realizava a preparação mais próxima para o batismo de adultos. A Quaresma sempre foi uma grande caminhada orientada para o batismo. É um tempo litúrgico também para fazermos um caminho através da celebração que nós temos nos domingos, onde nós então, com a palavra de Deus, realizamos um caminho que é todo batismal. Por exemplo, se abre, não é, com o primeiro domingo da Quaresma, onde Nosso Senhor ele mostra nas suas atitudes como deve ser a nossa atitude. Em cada domingo, Jesus nos motiva através das suas atitudes. Por exemplo, dizendo assim para o diabo, manda, o diabo dizendo para Jesus: "Manda que estas pedras se transformem em pães." E Jesus responde: "Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus." E assim por diante. Nos domingos da Quaresma, vamos caminhando neste espírito de olhar para Cristo, ver as atitudes do Cristo e, ao mesmo tempo, imitar as suas atitudes, caminhando com Ele, renovando e revigorando a nossa fé como cristãos. Para quem está se preparando para receber o batismo, é uma caminhada em etapas mais próximas da data do batismo,
que para um adulto seria na noite do Sábado Santo. Para quem já é batizado, como muitos de nós que estamos aqui nesse momento, conversando através deste meio de comunicação, é o revigorar, é o revitalizar o nosso batismo, olhando para as atitudes de Cristo e, ao mesmo tempo, utilizando meios para revigorar a nossa fé através do jejum, da abstinência e da oração. É por causa disso, deste olhar para Cristo, das suas atitudes, e também de aplicar sobre nós a penitência em vista da revitalização da nossa fé, que existe a campanha da fraternidade, porque ela sempre nos leva a um olhar para, através da penitência, através do jejum, da abstinência e da oração, um olhar para as realidades que mais machucam a nossa vida e, ao mesmo tempo, um esforço e um desejo muito grande de nós modificarmos em nós e nas estruturas aquilo que o pecado feriu, já que o pecado não é apenas um pecado pessoal, mas também ele é um pecado que fere o corpo místico de Cristo e um pecado social.